Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu vou ler. Deus falou muito comigo ontem. Essa mensagem, eu assisti uma mensagem sobre essa parte da Bíblia. E quando eu fui passar limpo, era uma mensagem curta. E quando eu fui passar limpo, Deus me deu tudo o mais que está aqui. E ela se transformou numa mensagem bem grande, num momento da minha vida em que eu estava me sentindo como vocês vão ver. Então, quando eu fui rever essa mensagem, Deus falou profundamente e trouxe também uma novidade. Lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 a 7, 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 a 7, e diz assim: Disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele por amor a Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram à presença de Davi. Perguntou-lhe o rei: Tu és Ziba? Respondeu ele: Teu servo. Prosseguiu o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei: Onde está? Respondeu Ziba ao rei: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. E disse Davi: Mefibosete, respondeu ele, eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu sempre comerás a minha mesa. Então Mefibosete lhe fez referência e disse: Que é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como sou eu? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tem dado ao filho do seu senhor. Eu tenho certeza de que todos nós aqui conhecemos a história do povo de Israel. Um povo oprimido, foi escravo no Egito. Então Deus levantou Moisés, tirou aquele povo da servidão. Moisés então conduziu aquele povo por 40 anos no deserto, guiou-os até a terra prometida a eles por Deus, Israel. O povo então conquistou a terra, derrotou os inimigos, mas eles não estavam satisfeitos com o que Deus tinha preparado para eles. No livro de 1 Samuel 10, 17 a 19, diz que o povo de Israel rejeitou a Deus, que os livrou de todos os males e trabalhos, e pediu a Deus: constitui um rei sobre nós. Eles queriam ser como as outras nações, e por isso queriam ter um rei. Deus permitiu que fosse eleito e separado um rei para Israel. O primeiro rei da nação de Israel se chamava Saul. Porém, Saul deixou que o orgulho e a soberba tomassem conta de sua vida e ele passou a desobedecer a Deus até o momento em que Deus não tinha mais comunhão com ele. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado para não nos tornarmos religiosos. Esse é o maior de todos os medos que eu tenho. Todas as vezes que eu peço oração, eu digo a vocês que Deus me mantenha de pé e feliz com Ele. Porque é muito fácil nós nos tornarmos religiosos. O Espírito de Deus, então, afastou-se de Saul. Esse homem chamado Saul gerou um filho chamado Jonatas. Esse Jonatas era comandante das tropas de seu pai Saul, e algumas vezes esse homem derrotou guarnições inteiras de filisteus do exército inimigo. Segundo a Bíblia, os filisteus eram oriundos de Caftor, lugar identificado como na ilha de Creta. Os egípcios chamavam os filisteus de povos do mar. Os filisteus fundaram algumas cidades muito famosas no sudoeste da Palestina: Gat, Ekron, Asdod, Askelon e Gaza.
Mas voltando ao filho de Saul, chamado Jonatas, ele era amigo de Davi. Em 1 Samuel 18, 1-4, está escrito que Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Nessa passagem, Jonatas dá a Davi a sua capa e as suas armas para selar a aliança que eles fizeram entre si. Após essa aliança, Jonatas, filho do rei Saul, livrou Davi muitas vezes da mão do seu pai, que queria matar Davi, mesmo sabendo que Davi sucederia Saul no trono de Israel, pois fora ungido por Deus como sucessor de Saul. Jonatas, como filho de Saul, poderia ter inveja de Davi. Nos reinos do mundo inteiro existe a sucessão hereditária dos reis. O primogênito, o filho mais velho do rei, sucede a seu pai no trono. Mas Jonatas era diferente. Apesar de saber que não seria rei no lugar de seu pai, e sim Davi seria rei, ele fez 4 coisas. E prestem atenção, irmãos, a mensagem, porque Deus vai falar com você. E ele fez 4 coisas importantes, que só aqueles que obedecem à voz de Deus fazem. Primeiro, ele fez um pacto com Davi. Lá em 1 Samuel 18:3, diz que Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Quem sabe que Deus é um Deus de princípios, respeita aqueles a quem Deus escolheu como líderes. Amém. Preste atenção. Você nunca ouviu da minha boca uma palavra de desrespeito a um outro pastor ou a um líder que Deus tem instituído. Tome cuidado. Em segundo lugar, Jonatas avisou a Davi sobre o plano de Saul, seu pai, para matar a Davi. Em 1 Samuel 19, 1 e 2 diz assim: meu pai Saul procura matar-te, acautela-te, pois, pela manhã, e fica num lugar oculto e esconde-te. Disse Jonatas a Davi. O servo de Deus, ele sabe que importa obedecer a Deus. O que Jonatas fez foi bom para ele e foi bom para o pai. Ele obedeceu a Deus porque avisou um inocente sobre a emboscada feita por seu próprio pai, a quem ele devia fidelidade. Por outro lado, ele fez um bem ao próprio pai Saul, porque ele impediu que Saul tocasse em um ungido de Deus e fosse severamente repreendido por Deus. Porque a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Como é que a gente toca? Com a língua. Em terceiro lugar, como se não bastasse, Jonatas intercede junto a Saul pela vida de Davi. Jonatas perguntou a Saul: por que a ele de morrer? Porque o que foi que ele fez? Não se associe com ninguém que queira levantar-se contra o ungido de Deus. Ainda que essa pessoa seja seu pai, sua mãe, importa primeiro obedecer a Deus, e a palavra de Deus condena tal tipo de comportamento. Quando você tomar conhecimento de que um ungido de Deus está fazendo algo muito errado, está metendo os pés pelas mãos, ainda que isso saia em tudo que é jornal, em tudo que é canal de televisão, que saia na internet, tome cuidado, porque ele vai ter que acertar suas contas com Deus. Sim. A Bíblia diz que se um servo for pedra de tropeço para qualquer pessoa, ou servir de escândalo para qualquer um dos pequeninos, seria melhor para ele amarrar uma pedra no pescoço e lançar-se ao mar. Mas nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos contra um ungido de Deus, um servo de Deus. Não devemos apoiar e nem mesmo nossos familiares e amigos. Eu já vi famílias inteiras, um foi para cada lado, porque eles se juntavam para falar da liderança da igreja e dos pastores da igreja. Foi cada um para um lado. Eu vou receber uma pessoa na terça-feira que fez exatamente isso. Deus não se deixa escarnecer. Mas nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos. Quando brigamos, perdemos a razão, porque a Bíblia diz que, se possível, nós devemos ter paz com todos. Em quarto lugar,
Jonatas sempre encorajava Davi em momentos de perigo. Nós vemos lá em 1 Samuel 23:16 que diz assim: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Orés. E lhe fortaleceu a confiança em Deus e lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Jonatas então ajudou a Davi, fez tudo sem interesse algum, porque não havia sentido algum o filho do rei apoiar outra pessoa para suceder seu pai no lugar que deveria ser dele, Jonatas. Jonatas sabia que Deus sabe e vê além das aparências. E Jonatas sabia que ele não iria suceder seu pai ao trono. Jonatas parecia ter tudo para ser um grande rei. Mas não vemos em lugar algum na vida de Jonatas o que nós vemos na vida de Davi. Jonatas não era um homem segundo o coração de Deus. Por isso a escolha de Deus não recaiu sobre as aparências. Muitas vezes não entendemos o que Deus faz porque vemos apenas as aparências. Mas Deus vê o coração das pessoas. E só Ele conhece a natureza humana. Ele sabe o que eu penso. Ele sabe o que eu sinto. Ele sabe o que você pensa, o que você sente. Ele sabe tudo. E esse homem que ajudou Davi, diz a Bíblia que os filisteus o mataram em uma batalha na qual ele lutava ao lado de seu pai. Parece uma coisa até estranha, não faz sentido. O homem estava lutando ao lado do pai. Ele deveria estar ao lado do pai porque Jonatas era o sucessor natural de Saul. Mas como é que um homem que ajudou Davi, o eleito de Deus, colheu a morte ao lado do pai que fora rejeitado por Deus? Em 1 Samuel 32:2 diz assim: os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Jonatas era um bom homem, mas ele não soube quebrar os laços com seu pai Saul quando ele se tornou ímpio. Ele deveria ter continuado a honrá-lo, mas não poderia obedecer todas as ordens do pai quando elas fossem contrárias às ordens de Deus. É por isso que o apóstolo Pedro, certa vez, disse às autoridades que queriam que ele se calasse, que ele não pregasse mais o evangelho, que ele não exercesse o dom que Deus dera a ele, os dons que Deus deu a ele, porque os dons vêm de Deus. Ele disse: importa antes obedecer a Deus e não aos homens. Jonatas sabia que seu pai se tornara um homem mau, um homem ímpio, e principalmente quando Saul mandara matar todos os sacerdotes do Senhor, mas mesmo assim ele continuou a andar nos caminhos de Saul. Jonatas ajudou a Davi porque ele sabia que Deus tinha ungido a Saul. Querida, tira minha atenção, só um pouquinho. O pai de Jonatas foi para a guerra e Jonatas estava ao lado dele. O juízo de Deus estava sobre a vida de Saul, e quando o julgamento de Deus veio sobre a vida de Saul, esse julgamento alcançou também a Jonatas e alcançou os outros filhos de Saul que andavam lado a lado com ele. Em Provérbios está escrito: anda com o sábio e tu serás sábio. O companheiro do tolo será afligido. Quem é que você está acompanhando? Quem é o seu amigo ou amiga inseparável? Você está andando nos caminhos dele, ou você tem influenciado essa pessoa para que ela venha para os caminhos do Senhor? Com quem? De quem você está fazendo o seu melhor e mais importante amigo? Ou você consegue influenciá-lo para que ele venha para os caminhos do Senhor, ou o mais certo é que você comece a andar nos caminhos dele ou dela. Amém. Aí você pode dizer: mas é meu pai, é minha mãe, é meu esposo, é meu irmão, é minha esposa. Não ande nos caminhos deles. Se seu marido, sua mulher tem o hábito de ir beber, de assistir novela pornográfica, de falar palavrão, não ande nos caminhos dele. Se ele tem hábitos que são condenados pela palavra de Deus, não desenvolva tais hábitos, porque isso não agrada a Deus.
Se Jonatas não tivesse seguido seu pai ímpio, o juízo de Deus não teria vindo também sobre ele. Não teria alcançado. Jonatas tinha aliança com Davi e ele teria um futuro brilhante no reino de Davi. Mas voltando ao texto, no dia da morte de Saul, Jonatas e seus companheiros, surge na história um nome novo. Um personagem cujo nome é Mefibosete. Tem gente que reclama do nome, diz que seu nome é feio, mas imagine você se chamar Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonatas, nasceu ali no período em que seu avô era rei de Israel. E ele crescia em meio a muitas promessas. Imagine como esse menino tinha promessas. Ele crescia e se desenvolvia dentro do palácio. Afinal de contas, ele era neto do rei. Neto do rei tem grandes possibilidades de se tornar rei. Ele nasceu debaixo de uma promessa poderosa. Ele era um nobre, não era um qualquer. A Bíblia diz que ele tinha uma ama que cuidava dele. Aos 5 anos de idade, Mefibosete vivia ali no palácio, cercado de mordomias, feliz, cheio de promessas de um futuro maravilhoso. De repente, tudo mudou. Em 2 Samuel 4,4 diz que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Quando a babá soube da morte do avô Saul e do pai Jonatas, ela pegou o menino de 5 anos e começou a correr com ele ao colo para tentar salvá-lo, porque ela sabia que viriam para matá-lo. Então ela deixou o menino cair no chão no desespero de salvá-lo. A Bíblia não fala sobre a mãe do menino. O menino cai e fica aleijado dos 2 pés. Pegam o menino e o levam para tentar impedir que matem esse menino a um lugar chamado Lodebar. Lodebar era uma cidade que ficava em Manassés. Lodebar era tão seca que se fosse plantada qualquer coisa ali, não tinha a menor condição de nascer e de se desenvolver. Era pobre, sem perspectivas de vida e distante de Jerusalém. Não tinha infraestrutura para absolutamente nada. Em resumo, ele foi levado para o fim do mundo. E a Bíblia diz que era de lá que Mefibosete morava. Portanto, ele era um sofredor, era pobre, aleijado, sem ter como comer direito, porque ele era um mendigo, sem emprego, sem família e sem parentela. Aí vem a pergunta: a vida do neto do rei mudou drasticamente. Qual é o futuro nesse momento que tem esse jovem, esse menino de 5 anos, chamado Mefibosete? Futuro algum. Quando ele foi levado para Lodebar, naquele lugar seco, naquele lugar sem perspectiva, ali dos 5 até a fase adulta, ele não tinha perspectiva de nada. Você já se sentiu assim? Sem futuro? Mas de repente, Mefibosete perdeu tudo. Já aconteceram alguns de repente na sua vida? Todos nós passamos por fases assim. De repente, o menino que tinha um futuro está lá em Lodebar, a leste do Rio Jordão, longe de Jerusalém. E como se não bastasse, a sua herança consistia em apenas 2 coisas. A primeira coisa que ele tinha como herança era o fato de estar aleijado dos 2 pés como consequência da perda do pai e do avô. A segunda coisa que ele tinha como herança, e essa ninguém jamais teria esse estigma, tiraria esse estigma da sua vida, é que o fato dele ser neto do rei Saul. O rei que Deus havia abandonado em virtude de sua impiedade. Saul se transformou num homem que vivia tão distante de Deus que, além de mandar matar todos os sacerdotes, ele era colérico e mau. Ele mandou matar todos os sacerdotes. Ele ainda consultou uma macumbeira
que eles chamavam de necromante, lá em 1 Samuel 28:7. Diz assim a palavra de Deus: Saul consulta a médium de Endor. Saul disfarçou-se e pediu a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Um homem que antes consultava a Deus. Um homem que por algumas vezes desprezou a palavra que Deus mandou para ele e não quis ouvir a profecia. Agora, quando estava em perigo, foi atrás de uma necromante. A nação de Israel repudiava Saul, porque Deus havia tirado de Saul a unção. Deus tira a unção. Quando a gente se afasta de Deus e se torna um religioso, quando a gente se afasta de Deus e não olha e faz as coisas mecanicamente, Deus tira a unção. E agora, que futuro esperava por Mefibosete em Lodebar? Se você se sente como Mefibosete, não desanime, porque o teu futuro está nas mãos do Todo-Poderoso. Você pode ter caído, você pode estar frio, você pode estar se sentindo imobilizado por uma situação ou por algo que você passou ou está passando, mas o seu futuro pertence ao Rei dos Reis. Não tenha medo. Há momentos, há fases difíceis mesmo na vida, mas Deus está moldando o seu caráter para um grandioso futuro. Amém. Esse texto nos ensina algo muito importante. É um princípio: semeie o bem e os teus filhos, os filhos dos teus filhos, alguém da tua família vai colher o bem que você fez e que você semeou. Quem não quer que os seus colha o bem que você semeou? Qual é o pai, mãe, tio, tia, avô, avó que quer saber que um dos seus ficou abandonado e que ninguém estendeu a mão? Se você quer deixar herança para os seus, semeie o bem. Ame e ajude as pessoas. E Deus vai cuidar dos seus filhos e dos seus filhos. E eles vão colher aquilo que você plantou. Foi por isso que Mefibosete colheu o que Jonatas plantou. A Bíblia diz que Davi assumiu o trono e certo dia Deus colocou no coração de Davi uma ideia. Quero te dizer que no reino de Deus ainda existe um rei e um Ziba. E Deus vai colocar um Ziba, que é um portador de boas novas, no teu caminho. O portador de boas novas vai mudar a sua vida. Quem muda a minha e a sua vida não é o dinheiro, nem a sua capacidade intelectual, nem a sua força física. Tudo isso é secundário. Nem a sua beleza. Deus é um Deus de relacionamento. O primeiro e o segundo mandamento falam de relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Eu aprendi uma lição nesses últimos 2 meses. A Beth, uma empregada doméstica, um dia estava em casa e ela, remexendo nos papéis, ela achou um cartão e Deus disse a ela: minha serva, procure essa mulher. E a Beth procurou essa mulher que tinha trancado a matrícula, tinha 2 semestres. Essa mulher estava querendo se matar e matar toda a família. Então a Beth falou de Jesus para ela e trouxe essa mulher a essa igreja. E com isso Deus deu um livramento a ela, dela se matar e de matar toda a família. Glória a Deus. Use o dom que Deus te deu. Em contrapartida, ela que não conseguia formar, ela que disse: pastora, eu não vou conseguir ficar ali diante daquelas pessoas. Eu não vou conseguir falar o que eu tenho que falar. Eu fiz o trabalho, eu estudei, eu revisei o trabalho dela, eu passei o trabalho dela, eu ajudei nos slides. Eu disse: você fez, você consegue. Em contrapartida, Deus deu a ela. Ela passou. Glória a Deus. Deus abriu portas para ela. Aleluia. E ontem ela foi embora, debaixo da poderosa mão do Senhor. Glória a Deus. Com planos estabelecidos. Aleluia. Use o dom que Deus te deu. Mas quem é
Ziba? Nós já vamos saber quem é Ziba. Ainda há um filho de Jonatas. Quais são as características desse único filho de Jonatas que sobrou, que restou vivo, cujo nome é Mefibosete? São 5 características. A primeira delas, ele era um aleijado dos pés, neto do rei, e por causa do desespero da sua ama, que correu para salvá-lo, ela deixou o menino cair e ele ficou aleijado. A segunda característica, ele era pobre. A Bíblia diz que ele morava na casa de Maqui. Quem era Maqui? Ninguém sabe. O neto do rei agora morava de favor. Não tinha onde morar. A terceira característica, ele era um fugitivo. Ele passou a vida fugindo para não morrer. Ajudado por alguém anônimo. E o fugitivo traz consigo a quarta característica. A quarta característica é que ele era um exilado, um homem sem pátria, sem documento. Sem documento você não pode ter quase nada, porque ele foi levado exilado para Lodebar. Mas o que significa Lodebar? Lo significa não. Debar significa fala ou palavra. Era um lugar em que as pessoas que moravam lá não tinham fala, não tinha palavra, não tinham voz e não tinham vez. Uma cidade que não significava nada. Um lugar fora dos domínios de Israel. Um lugar inexpressivo. Um lugar sem qualquer esperança, sem voz. Quem não tem voz, não tem vez nesse mundo. A quinta característica, o seu nome, Mefibosete. Sabe o que significa? Vergonha destruidora. Agora, por circunstâncias da vida, ele se encontrava em Lodebar. Alguém que morava em um lugar inexpressivo, cujo nome significa vergonha destruidora. Mas de repente, e Deus tem os seus de repentes. Davi manda buscar. Eu quero te dizer uma coisa, se você estiver em Lodebar hoje, espere. Você não vai ficar lá. O rei Jesus vai mandar te buscar. Porque o seu lugar não é em Lodebar. O seu lugar é em Jerusalém. Comendo à mesa do rei. Deus sempre usa alguém para nos beneficiar. Deus sempre usa os nossos relacionamentos. Ou no presente, ou no futuro, ou os do passado. Ziba, servo de Saul, foi ao encontro de Mefibosete levar a boa nova. A mensagem do rei Davi. Satanás levanta os mensageiros dele com muitas más notícias. Muitas. Mas o Senhor vai levantar e mandar um Ziba na sua e na minha vida. Deus está preparando um Ziba para vir ao seu encontro e ao meu encontro. Com uma mensagem do rei. O rei Jesus vem te buscar e vai tirar você desse lugar de desespero, desse lugar de desprezo e desse lugar sem perspectiva. Ziba traz Mefibosete à presença de Davi. No caminho, Mefibosete vinha com o coração sobressaltado, porque em geral, quando um rei descobria que alguém da família real anterior estava vindo, ele mandava buscar para matar. E agora o jovem Mefibosete, já adulto, devia estar pensando: querem vingar-se de mim? O que é que vão fazer comigo? E lá vinha ele pelo caminho. O rei mandou chamar. A Bíblia diz que quando ele chegou, Mefibosete prostrou-se em terra. Ele estava com muito medo. Mas Davi disse a Mefibosete: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. Jonatas semeou, mas ele não pôde colher. Ele estava morto. E Davi disse a Mefibosete: não tenha medo. Eu vou te tratar com bondade e misericórdia por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. O problema muitas vezes não é o lugar em que nós nos encontramos, o espaço físico. O nosso problema é como nós nos sentimos naquele lugar. Se nos sentimos derrotados, contaminados pelo desespero, pela falta de esperança, pela dor, não importa onde nós estamos, nós vamos levar isso aonde quer que nós estejamos. É aqui que as coisas têm que mudar. Mas imagine a situação de Mefibosete. Ele estava arrasado. Olhem a reação dele diante das palavras de consolo do rei Davi.
Ele disse assim: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha as palavras que saíram da boca daquele homem. Ele se sentia, ele se chamava de cão morto. Já ouviram aquele ditado? Está batendo em cachorro morto? Pois é. Ele se sentia a escória do mundo. Ele achava que não prestava para nada. Ele se sentia morto vivo. Não tinha esperança de mais nada. Mas o corpo de uma pessoa morta ainda é respeitado. Mas ele não se sentia assim. Ele sentia como se não fosse nada. E a sua autoestima era tão baixa que, além de se sentir morto para a vida, ele ainda se sentia como um cão. Ele chama a si próprio de cão morto. Vejam bem as palavras que saíram da boca daquele homem. Ele tinha um pré-conceito. Preconceito é quando chegamos com um conceito formado e isso nos impede de conhecermos os desígnios de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque nós chegamos com um preconceito a respeito das coisas e a respeito das pessoas. Se Deus te chamar para fazer algo, não pergunte: não exclua as pessoas da sua vida porque elas não fazem exatamente como você acha que devem ser. Porque elas têm muitos defeitos. Deus está atrás dessas pessoas também. Assim como você e eu, nós temos muitos defeitos. Você chamou a mim mesmo? Assim estava Mefibosete. Quando Deus te chamar, é porque Ele te escolheu. Ele vai abrir portas, Ele vai curar, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te capacitar, Ele vai repreender o inimigo. Então você vai se tornar apto para cumprir os projetos de Deus para a sua vida. Você vai cumprir os desígnios dEle e aí então a sua vida vai mudar. Agora, depois de tudo isso aconteceu, Mefibosete foi tirado da presença do rei. Ele não estava mais em Lodebar. Ele foi tirado de Lodebar, porque Lodebar não era lugar para um neto de um rei. Lodebar não é lugar para quem tem um futuro. Não é lugar para quem já pertence à família real. Eu não sei como você está vivendo hoje, mas tem gente que vive com cara de residente em Lodebar. Não é isso que Deus quer para você. Cidade sem expressão, Lodebar. Que não representa nada. Lugar de gente que não tem expressão. Aonde é que você está vivendo? Em Lodebar ou em Jerusalém? Como é que está a sua cabeça, a sua mente? Aonde é que a sua mente diz que você está vivendo? Em Lodebar ou em Jerusalém? A sua mente está dizendo que você pertence a Lodebar, mas é mentira. Você não pertence a Lodebar, você pertence a Jerusalém, porque ela é a cidade do grande rei. Agora o rei passa para Mefibosete uma mensagem de restituição. Deus vai restituir algo a você que você não sabe que tem. Davi disse: Ziba. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Ziba, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa eu dei ao filho do teu Senhor. Nós aprendemos nesse texto que ainda que tudo pareça perdido e esquecido, Deus vai suscitar. Deus vai fazer alguém se lembrar de você. E essa pessoa vai até você, a mando do rei. O Ziba da tua vida vem mandado pelo rei dos reis. Deus usa pessoas como pontes, para que nós não confiemos em nós mesmos, para que nós não confiemos nas nossas forças, nem no nosso nome de família, e muito menos no nosso dinheiro. Nós precisamos uns dos outros, exatamente por isso. Quando você encontrar com Ziba, que Deus vai mandar na sua vida, a sua vida não será mais a mesma. Eu tenho ouvido isso de alguém que se afastou e que agora está voltando. Deus faz com que sejamos pontes uns para os outros. Amém. Nós precisamos uns dos outros. Não se rebele e ache que pode
fazer o que você quer da sua vida, porque você é marcado por Deus. Você está preparado para receber o imã de Deus, mas espere Deus te chamar. Não faça com as suas forças. Espere ouvir a voz de Deus. Você vai ser chamado por Deus. Espere lá em Lodebar até Deus te chamar para Jerusalém. Você não vai passar a vida toda comendo migalhas. Não se acomode em Lodebar, porque você não vai ficar lá. O seu lugar não é lá. O rei vai te chamar. Depois que o rei mandou chamar Mefibosete, ele foi morar em Jerusalém. Mas não é só isso. O versículo 7 do capítulo 9 diz assim: então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Esse versículo traz 3 promessas de Deus para a vida de Mefibosete, e para a sua e para a minha vida também. A primeira promessa é que Deus usará de benevolência para conosco. Deus não está nos esperando com um grande chicote. A palavra de Deus diz que a bondade e a misericórdia de Deus, eles nos perseguem todos os dias. Deus está trabalhando em seu favor, para que você venha e possa sentar-se à mesa do rei. Deus vai mandar buscar você para o lugar que Ele tem separado para você. Você não vai ficar em Lodebar, que é um lugar sem expressão. O seu lugar é em Jerusalém, na terra prometida, na terra que mana leite e mel, na cidade do rei. A segunda promessa é de restituição. O rei Jesus vai restituir o que você perdeu. O que foi que você perdeu? Saúde, alegria, honra, respeito, família. O que foi que você perdeu? O emprego, a unção de Deus na sua vida, você perdeu. Deus vai dar ordem de restituição na sua vida. Persevere nele. Acredite nele. Ainda que todas as notícias sejam contrárias. Ainda que você chegue num lugar e chegue no outro e tudo pareça desolação. Ainda que tudo pareça que está desabando à tua volta, há um Deus que vai tirar você de Lodebar. A terceira declaração do rei, contida no versículo 7, é que Mefibosete comerá sempre à mesa do rei. Eu posso imaginar uma mesa linda na casa do rei Davi. Todos os filhos do rei sentados à volta daquela mesa. De repente, todos fazem silêncio, porque chegou alguém muito importante. Então entra Mefibosete, vindo sabe de onde? De Lodebar, de um lugar fora de Jerusalém, de um lugar seco, um pobretão, de lugar nenhum, direto para a mesa do rei. É assim que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Plante. A promessa de Deus é que você vai sentar-se sempre à mesa do rei. E para sentar-se à mesa do rei, só quem recebe honra, é só quem recebe honra do próprio rei. O rei dos reis vai te honrar. Plante. A lei da semeadura é certa. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele te honrará. Amém. Chega aí, meu filho.